Olá, turma! Eu sou a professora Bianca e estou de volta para o nosso terceiro capítulo da nossa disciplina de gestão das políticas sociais. Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento e implementação das políticas sociais. A gente já entendeu, né, o que são as políticas sociais, como elas são organizadas, né? Como a gente deve fazer essa sua gestão descentralizada e democrática. E agora a gente vai ver então como elas são planejadas e colocadas em prática, de fato, né? Ou seja, como que elas saem do papel e chegam até a população. Então, qual é o ciclo das políticas públicas, né? Primeira coisa, a identificação do problema, que como a gente já conversou um pouquinho, né? Pode ser através dos movimentos sociais que vão buscar os governantes, né? Vão tentar levar a sua voz aos governantes, informando ali as necessidades daquela comunidade, né? Pode ser através de indicadores sociais, né? Por exemplo, quando a gente preenche aí o CAD único, né? Com várias informações, e aí muita gente pergunta, mas por que, né? Tem que ter um cadastro com tanta informação, né? Com tanta pergunta para acessar um benefício? É porque através desse cadastro a gente consegue também identificar as necessidades de cada região do Brasil, né? Então o Brasil é muito grande, e a gente tem necessidades muito específicas e particulares, né, em cada região, enfim, em cada estado. Por isso, esses mecanismos, né, que nós temos aí de registros, temos o Sinam, por exemplo, né, para notificar violências, o CAD único, são formas de a gente conseguir também quantificar, né, e qualificar também para entender o que cada região, né, do nosso território precisa. Identificar o problema, então, é o primeiro passo, né? E aí, depois disso, pensar, então, nas formulações do problema, né? Então, aí a gente vai realmente formular, né, a necessidade, criar uma política pública para atender, né, responder a esse problema, tá? E aí, então, implementar essa política pública, né, depois que ela já tiver sido planejada, a gente vai implementá-la, e depois da sua implementação, o monitoramento e a avaliação que devem ser constantes, né, contínuos, tá, permanentes. Então, as políticas sociais, elas seguem um ciclo, né, que não é linear, né, e ele pode ter, claro, né, ajustes durante o processo. Então, mesmo depois, né, que ela foi formulada, que ela foi implantada, ela pode passar novamente por uma etapa de planejamento, né, um replanejamento, um novo problema que foi identificado, né, que exige uma mudança. Então, esse é um ciclo, né, que não é linear, tá? Então, o primeiro passo, né, que é a identificação do problema, vem a partir do diagnóstico social, né, ou da pressão popular, né, que foi lá e escancarou esse problema, né, para os governantes, ou de um diagnóstico social. Então, no diagnóstico social, a gente faz um levantamento da realidade social. Isso pode ser feito a partir do uso de indicadores sociais, né, que são levantados a partir de pesquisas, né, dos institutos de pesquisa. Pode ser também identificação de demandas sociais, né, que os governantes mesmo podem identificar ali, como eu falei para vocês. Por isso a importância de escolher governantes que realmente representem ali toda a população, né? E aí, então, a gente tem uma base para o planejamento, né? Quando a gente consegue ter um diagnóstico social e saber o que precisa, né, o que é preciso, a gente vai conseguir, então, planejar uma política social para responder a essa demanda. A mesma coisa, gente, quando a gente está no nosso trabalho mesmo, né? Por exemplo, um assistente social que trabalha num CRAS, e aí ele resolve que ele vai criar ali uma campanha, né? Ou uma atividade, uma oficina, enfim. Essa ideia não tem que vir só da cabeça do assistente social. Ele tem que ter identificado esse problema, né, identificado essa demanda de alguma forma. Então, ele teve vários atendimentos, ele observou que naquela comunidade, né, naquele CRAS, tem muitas mulheres vítimas de violência que vão para o atendimento. Então, aí ele pode pensar numa ação voltada para mulheres vítimas de violência, da prevenção da violência doméstica, por exemplo, da violência contra a mulher. Mas não é só no achismo, né? Eu imaginei que é legal fazer uma campanha aqui contra as drogas. Às vezes esse território nem enfrenta esse problema. Então, o primeiro passo é o diagnóstico social, né? Nenhuma política pode ser criada no achismo, né? Então, ela vai utilizar dados de pobreza, de violência, de acesso a serviços, para pensar qual é a política, né? Como deve ser essa política para atender, né? E minimizar esses impactos, tá? E aí, para a formulação das políticas, o que precisa ser feito, né? A definição dos objetivos,
Então é como se a gente estivesse fazendo aí um projeto de pesquisa, né, por exemplo, que vocês já fizeram aí ao longo da graduação, né? Então você vai definir os objetivos, vai escolher estratégias para alcançar esses objetivos, né, o público-alvo, né, quem que eu quero atender com essa política social, e os atores que vão participar dessa política, né, quem vai desenvolver, executar essa política, né. E aí, gente, várias forças vão influenciar nessa formulação da política social, né, o governo, a sociedade civil, os técnicos, né. Então existe uma tensão, uma disputa de interesses nesse momento da formulação das políticas sociais. Por isso que é importante a gente ter bons representantes que representem de fato os interesses da população, né, que estejam ali no governo. Porque agora a gente vai ter uma tensão dos interesses, né, entre os interesses, para realmente pensar uma política social e qual vai ser o seu objetivo, a que ela vai atender, né. Então a gente tem uma luta e uma disputa entre interesses, tá? E aí, então, o planejamento, né? Nós temos, então, planos, programas e projetos, quando a gente fala de política social, né? Planos, eles trazem diretrizes gerais, né? Como um plano nacional que nós temos aí de algumas políticas, né? Como eu falei para vocês, que vai trazer um norteamento, né? É um plano único para o Brasil todo que traz um norteamento dessa política, né? Então, o plano é uma diretriz geral. Os programas são os conjuntos de ações que vão ser executadas nessa política. E os projetos já são ações específicas, né, dentro dos programas ali, que vão atender, então, a população, tá? Então, a gente tem primeiro o plano, né, que se desmembra para o programa, que se desmembra para o projeto, né? Como se fosse ali uma estratégia, né, depois já é algo tático e, por fim, operacional, que vai, de fato, chegar na população, tá? E aí nós temos, né, alguns instrumentos de planejamento no Brasil, né, como a gente tem o plano plurianual, né, das políticas públicas, né, a gente tem as leis de diretrizes orçamentárias, então cada política social vai ter a sua lei de diretriz orçamentária, né, definindo o que cada ente vai contribuir. A LOA, né, que é a lei orçamentária anual. O planejamento vinculado ao orçamento, né? Então aqui a gente está falando de diretrizes, né, e de normativas, né, normativas que vão definir qual vai ser o orçamento para essa política social. Então vejam que a política social, né, ela é toda normatizada, desde como devem ser os seus programas e projetos, como eles devem acontecer, então a sua operacionalização e também o seu orçamento, de onde vão vir os recursos, né? Sem orçamento, é claro, né, gente, não existe política na prática, né? E aí nós vamos, então, para a implementação dessas políticas. Nós já temos a normativa, né, os projetos, os programas, né, os planos. Já temos aí, né, a diretriz orçamentária. E agora a gente vai, então, executar, né? Então, é uma execução de ações que foram planejadas, não que eu vou pensar ali na hora, né? Então, quando eu estou num centro de saúde, eu não vou criar uma ação e fazer. Não, tudo a gente tem operacionalizado, né, nas normativas, tá? Então, a execução, né, das ações que já foram planejadas, o envolvimento de profissionais e gestores, né, na sua implementação, os serviços, então, o acesso da população direto aos serviços, é nessa fase, né, da implementação das políticas, e é nessa fase que a gente vai começar a encontrar os desafios, né? Quando a gente está na teoria, no planejamento, ainda está tudo perfeito no plano das ideias. Quando a gente vem para a prática, né, é que a gente vai ver, então, os desafios, o que precisa ser aprimorado, né, o que precisa ser modificado. Então, aqui que começam a surgir os principais desafios, como a falta de recursos, né, identificar que aquele orçamento não foi suficiente, equipe reduzida, né, a burocracia para que, de fato, esse serviço chegue à população, que são alguns desafios aí que a gente pode acabar encontrando, né. Quais os atores, então, que vão ser envolvidos na implementação, na execução das políticas sociais? Os gestores públicos, os profissionais, né, e aí são diversos, né, educadores, assistentes sociais, técnicos, profissionais da administração, enfim, diversos, né, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, a sociedade civil, que é quem vai utilizar, né, os nossos serviços, né, as políticas públicas, né, que são os usuários dessas políticas, tá? Então a política, ela não é feita só pelo governo,
ela tem um papel ativo dos usuários, né? Através das conferências, dos conselhos, né, da pressão popular e também da sociedade civil, né, quando contribui ali com as políticas sociais, participando, né, desses serviços. E aí, né, então, os possíveis desafios que a gente pode encontrar na implementação, né, como eu citei para vocês, né, a falta de recursos, que é um desafio comum aí nas políticas sociais, né, a gente tem que fazer muitas vezes com pouco, tem que ser criativa ali na nossa execução das tarefas. A descontinuidade de políticas, né, então quando ela não tem uma continuidade, né, por algum motivo, problemas de gestão, a descontinuidade na avaliação. Então, muitas vezes a política ela começa a ser executada e ela fica esquecida. Então, ninguém monitora como está sendo essa execução, né? Se realmente está atingindo os objetivos que foram pensados lá no início, né? A desigualdade regional. Então, às vezes, em uma região, né, ela vai ter um alcance, em outra região já vai ter outros limites, né, para que ela consiga chegar à população. Então, as particularidades de cada região. Então, quando a gente planeja bem, né, a gente não garante uma execução perfeita, mas a gente consegue, né, prevenir, né, e até prever alguns problemas, né, e assim conseguir minimizá-los, preveni-los, né. Então, por isso que é tão importante, né, um planejamento bem feito, né, de uma política, que a gente se dedique, né, se debruce lá nas primeiras etapas, para assim minimizar, né, esses desafios que vão acontecer durante a implementação, tá? Bom, né, gente, então nós vimos hoje que as políticas, elas seguem um ciclo, né, que esse ciclo ele não é linear, né, que a gente precisa de um diagnóstico, um bom diagnóstico da realidade para poder orientar o nosso planejamento, porque com um bom diagnóstico nós vamos realmente entender quais as demandas reais da população, vamos fazer um planejamento com maior qualidade e um bom planejamento, ele vai minimizar, né, os possíveis desafios que a gente vai encontrar na fase da implementação. O planejamento também depende, é claro, de orçamento, né, então o orçamento tem que ser muito bem definido e temos que buscar os recursos, né, e a implementação, que é, de fato, a fase mais desafiadora, que normalmente é a fase que nós vamos, né, inclusive atuar, né. Bom, então agora nós já vimos como se executa, né? E a gente vai entender agora no próximo capítulo como a gente vai acompanhar e avaliar então essas políticas sociais. Espero vocês lá!